Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse aqui é um movimento institucional que vai mudar o seu resultado se você entender exatamente como funciona. Vai ficar muito simples você acertar o lado certo do mercado, para onde que o preço tende a se desenvolver naquele dia por conta dessa dinâmica de preços do ICT. Então a gente vai entrar exatamente nesse tipo aqui de configuração. Esse movimento ocorre quase todos os dias no mercado. A gente vê frequentemente, é assim que o mercado se desenvolve na maior parte do tempo e sempre querendo ir a favor desse tipo de configuração. Então vamos entender, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora pegar esses trades que são movimentos muito bons. Então olha só, a gente vê, pessoal, que essa dinâmica institucional, a partir do momento que a gente entende que o preço sai daqui e vai parar lá em cima por conta da ação institucional, ou então ele sai lá de cima e vai parar lá embaixo por conta do interesse institucional também, sempre assim, o mercado só se desloca por conta do interesse institucional. Quando não tem um interesse institucional nos preços, o que o mercado faz? Ele flutua. E não é nenhuma lateralização interessante, né? Uma lateralização interessante normalmente cria estrutura de preço, nivela topos e fundos, cria uma resistência nítida, um nível de suporte nítido, vai induzindo muito trader a comprar no nível de suporte, enche de liquidez embaixo, induz muita gente a vender no nível de resistência, enche de liquidez em cima. Esse tipo de lateralização é uma criação de liquidez, é uma estrutura. E isso daqui é normalmente quando tem muito interesse institucional, tanto em compras quanto em vendas. O mercado cria essas estruturas e já falou um pouco sobre elas também. Mas quando não tem interesse institucional algum no movimento de preço, o que a gente vê? Ele flutuando, aquele movimento xoxo que não dá em nada, ele fica andando e não faz nada com nada, literalmente. Isso é quando não tem um interesse institucional. Então a gente entende que o preço só sobe de maneira sustentada com a participação institucional. Então vamos entender de perto como funciona essa movimentação para a gente conseguir pegar o trade a favor dela. Então a gente vê aqui, ó, nesse material que eu estava mostrando para vocês, a dinâmica de consolidação, expansão, retrocesso e reversão barra continuidade. Então aqui do lado, tá vendo? É exatamente como o mercado vai se desenvolver na maior parte do tempo, praticamente todos os dias. Ele vai andar de forma lateral, criando aqui uma consolidação, que é uma espécie de criação de liquidez. Ele vai sair dessa lateralização no movimento normalmente desequilibrado e ele tende a fazer um movimento de retrocesso, vai voltar na zona. Aqui onde está com essa bolinha amarela é uma região de confirmação muito boa para você pegar uma venda se esse movimento for direcional aqui de baixa, né? Ou seja, se o preço sair dessa lateralização para baixo, nessa bolinha vermelha a gente vai buscar por confirmações de venda. Eu vou mostrar aquilo ali no gráfico, vai ficar muito nítido. E aqui embaixo não tem nenhuma bolinha amarela, mas aqui embaixo é uma ótima zona para buscar por confirmações de compra também, justamente para o retorno do preço até essa zona lateral, que é uma zona de interesse que funciona como um imã para o preço, né? Então é muito interessante. Vamos lá no gráfico, olha só. Aqui a gente tem várias operações, aqui a gente tem um movimento que está dentro dessa linha de raciocínio, eu estou no gráfico de 5 minutos, isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, independente de qual tempo gráfico e qual mercado que você queira estar observando. Lá no time do Excelência Trade a gente trabalha com todos os mercados, inclusive, então eu vou mostrar o antes e depois de toda configuração que todos esses trades foram mapeados com antecedência lá no time. A gente faz o trabalho de mapeamento todos os dias, né? De todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência lá em todos os mercados. Então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, fica tudo muito visual lá para você só clicar e pegar a operação e aprender a executar de fato e ter bons resultados no mercado, porque trade é execução. Então na hora que você aprende o que você tem que fazer todos os dias, o que fazer e quando fazer, ali na prática, no dia a dia, cara, você pega realmente o mais importante, que é a execução. Então aqui, pessoal, no gráfico de 1 minuto, igual eu falei, em qualquer tempo gráfico isso aqui vai encaixar, mas nesse caso a gente está visualizando no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 1 minuto. Aqui no 1 minuto a gente vê essa lateralização, tá vendo? Aqui o preço andou de forma lateral, andou de forma encaixotada, então vou até tirar isso daqui, porque vocês vão entender por que está marcado dessa maneira, com aquele retângulo ali. Mas a gente tem essa lateralização, posso marcá-la de vermelho, inclusive. Tá? Antigamente eu sempre marcava desse jeito, hoje em dia eu já nem marco mais, mas essas zonas são zonas de interesse. O preço ficou andando de lado aqui, gastando tempo, mostrou intenção em permanecer bastante tempo aqui nesses níveis de preço, mostra interesse institucional nessa região, e depois ele saiu daqui bem forte, com candles cheios, tá vendo? Mostrando aqui realmente o interesse da oferta, saindo da lateralização e despencando lá para baixo. Beleza, então ele faz esse movimento. E aí ele vai desenvolvendo toda a movimentação lá para baixo. Aqui ele gera uma compra, mas eu não vou entrar nela agora, tá? Ele limpa uma liquidez ali embaixo, gera uma movimentação de compra. Isso aqui a gente mapeou lá no time também, essa compra, foi um cenário bem interessante, mas não vou entrar nisso agora não. Ali na frente, pessoal, ele faz o retrocesso. Olha só, então aqui a gente tem a consolidação,
O preço sai da consolidação no movimento desequilibrado de preço, que é esse movimento de baixa, que eu estou passando o mouse. Ele vai fazer o movimento de retrocesso, que é o retorno do preço lá para cima, tá vendo? E aí ele vai gerar aqui uma zona de confirmação para vendas, beleza? Que é exatamente igual tá aqui, ó. Consolidação, que é essa parte lateral, sai dela com um movimento forte de baixa, faz um movimento de retrocesso, que é todo esse retorno à região, e ali onde está circular de amarelo é uma zona de confirmação que o preço tende a desenvolver. Então, olha lá. Isso daqui, ó, é um movimento de retrocesso e essa zona lateral, o que ela forma, pessoal? Isso aqui é uma virada de chave muito grande, porque zonas laterais como essas, consolidações feitas pelo preço dessa maneira, no tempo gráfico maior, constituem regiões de order block, que são zonas institucionais. Então, olha só, estou no gráfico de 1 minuto, né? Se eu subo nos 5 minutos, o bloco já começa a ficar um pouco mais nítido. Se eu subo no 15 minutos, olha lá o order block muito claro. Se eu subo no gráfico de 1 hora, olha lá o nosso order block nítido, né? Para quem não sabe, um order block é o último candle de alta antes de um forte movimento de baixa que quebra estrutura, ou seja, quebrou esse fundo aqui, isso a gente chama de quebra de estrutura. Esse movimento de baixa quebrou esse fundo, então teve a quebra de estrutura. O movimento de baixa é com muita intencionalidade da oferta, por conta dos candles cheios, e a gente vê aqui o último candle de alta com uma aparência, para quem conhece, uma aparência nítida de uma região de order block de qualidade. Então toda lateralização, consolidação como essa que a gente viu, cria um order block de tempo gráfico maior. Então aí você vai entendendo a dinâmica dos preços institucionais a partir disso. Então se a gente joga aqui no gráfico de 5 minutos novamente, igual eu estava ali aquela hora, você vê que aqui é a zona de order block, esse movimento é o retrocesso e o preço vai gerar aqui para nós exatamente o que a gente quer ver, que é uma microestrutura de confirmação. É essa confirmação que a gente tem que buscar quando o preço faz esse tipo de configuração 90% das vezes, tá? Essa microestrutura é o ideal para ele confirmar em regiões como essa. Tá? Em regiões como essa. O que é a microestrutura? Ele anda de forma lateral, tá vendo? O preço fica andando de lado de novo. Ele vai criar uma resistência que poderia estar um pouco mais nítida aqui, não está tão nítida assim, mas tem aqui algum tipo de resistência, tá vendo? Porque ele andou de lado naturalmente. Então a gente vai ter liquidez em cima dessa resistência, porque sempre que o preço anda de lado, é aquilo que eu falei logo no início do conteúdo aqui. Ele anda de lado direitinho, ele cria uma resistência e um suporte. Ele enche de liquidez em cima, que são os stop loss de quem está sendo induzido a vender na resistência, e enche de liquidez embaixo também, que são os stop loss de quem está sendo induzido a comprar no nível de suporte. Isso é muito bom, porque as verdadeiras oportunidades de trade, elas se dão exatamente após a captura dos seus stop loss. Então é por isso que a gente tem o time de entrada, o time certo de entrada no day trade e nas operações do mercado, é sempre depois dos movimentos de micro manipulação que vão em busca de capturar os stop loss dos traders varejistas, né? Que estão totalmente desinformados, correndo atrás de qualquer sinal de compra e venda, sem entender a dinâmica dos preços, que é o que a gente está entendendo aqui agora, beleza? Então ele faz o movimento de captura de liquidez, que é esse movimento que vai aqui em cima, limpa qualquer tipo de liquidez que tem em cima dessa resistência e estrutura lateral, e ele faz aqui a nossa confirmação de choque. Choque é esse movimento, tá de livre essa configuração, tá nítido aqui a possibilidade desse movimento. Pode ver que a gente estava de olho exatamente nisso lá no time de Excelência Trade, lá, tudo com antecedência, só você passar para o seu gráfico esse desenho que eu estou fazendo, o mercado foi ali, é só você clicar, não precisa nem passar às vezes o desenho, porque está muito nítido, né, que o preço fez o que a gente estava de olho. Olha lá, é só vender onde eu circulei ali, se ele desenhar esse cenário, tá vendo? Nitidamente, vai limpar a liquidez, vai pegar lá na região que a gente já está ilustrando a partir de todo esse contexto. Ó, o Marcelo pegando lá no time, surfando o movimento, ó. Perfeito. Só vender ali onde eu circulei. De fato, ele vai lá e desenha exatamente aquilo, quebra o fundo aqui em vermelho nesse movimento de baixa. Mudança de caráter é exatamente isso. O preço está subindo, fazendo topos de fundos ascendentes, e ele vai e, bum, quebra um fundo válido, tá vendo? Nesse movimento com o interesse da oferta. Claro que isso aqui tem que estar dentro de um contexto, que é sempre depois da captura dos stop loss, de preferência pegando numa zona como essa, e ainda mais dentro de um flow de mercado, que é esse ciclo e essa dinâmica de preço que a gente está entendendo. Quando ele volta no teste, tem uma venda ali para aproveitar o movimento diante de todo esse contexto, obviamente. Então é aqui que você vende. Você coloca sua entrada aqui, stop em cima dos topos, para aproveitar exatamente o movimento de baixa que o ativo vai desenvolver, muito nítido, que é exatamente isso daqui. Perfeito? Então, olha lá, só aproveitar a movimentação. Isso daqui é muito interessante. Agora, como isso vai se desenvolvendo de diversas maneiras diferentes? Aqui é uma das possibilidades. Vindo aqui em outro movimento, a gente vê que aqui a gente teve várias movimentações. Aqui foi uma venda que a gente mapeou hoje também lá no time, gerou um cenário bem alinhado. E aqui a gente tem essa venda aqui, é a que eu quero trazer para vocês especificamente.
e depois entender essa compra aqui. Apesar de que a compra veio primeiro do que a venda, vamos entender primeiro a venda para depois entender a compra. Porque essa venda é parecida com o que a gente viu ali agora. Só que essa lateralização ela está também de livro, né? Ela está muito bem desenvolvida. Então o ativo ele veio de uma movimentação de baixa, veio retornando, começou a andar de forma lateral, consolidando, e olha como é que ele sai da consolidação. É importante que ele saia com velocidade, com essa movimentação forte. Olha só, lá no desenho, ó, expansão, desequilíbrio. Desequilíbrio aqui, ó, que é exatamente o movimento de baixo, ó. Número 1, consolidação. Número 2, desequilíbrio barra ineficiência. Essa ineficiência, ou então desequilíbrio, são movimentos fortes. Quando está falando assim, ineficiência, a gente está querendo dizer isso daqui que está acontecendo. Olha só, candles muito cheios, tá vendo? Movimentação com velocidade de preço. É importante que saia da lateralização dessa maneira. É melhor, entendeu? Vai ter um cenário realmente mais encaixado se for assim. E aí forma a nossa zona de interesse. Isso daqui é um order block de tempo gráfico maior, sempre. Tá? Todo bloco verdadeiro é constituído por uma consolidação dentro dele. Tá? E aí a gente vê todo o movimento lá para baixo. Esse movimento lá para baixo vai indo, vai indo, vai indo e vai fazer um movimento de retrocesso. Essa região aqui é uma região que a gente chama de região de interesse, ou seja, tem um imã aqui em cima. Tem um imã aqui em cima que atrai os preços. Se tiver uma oportunidade de trade, aqui embaixo, tem que ter oportunidade. Você não vai tacar uma compra porque vai ser um imã e vai puxar o preço lá para cima. Não, tem que ter uma oportunidade. Se ele desenvolver uma oportunidade de trade, essa oportunidade tem um contexto muito forte e o preço vai ser levado para lá, por causa do imã, que é essa região lateral, tá? Mas tem que ter uma oportunidade. A gente vai falar sobre a oportunidade que gerou aqui. Mas vamos entender essa aqui, porque ele volta para a zona, ele consegue fazer o retrocesso, o imã funciona muito bem, atrai o preço lá para cima e ele entra na zona de confirmação de venda nesse caso, porque ele chegou lá na região, aqui é uma zona de confirmação de venda. A microestrutura é a melhor opção aqui nesse caso, lembra que a gente falou? Que é essa zona aqui em amarelo, ó, é essa região. É o ponto de reversão barra continuidade. Pode ser de continuidade, porque aqui é continuidade, ó. Tendênciazinha de baixa, ou seja, continuidade da baixa. Só que é reversão de quê? Reversão desse micro movimento de alta. Ó, tá vendo? É uma reversão desse micro movimento de alta, essa tendência fraca, que é uma tendência terciária, para ir a favor da tendência forte e real de mercado, que é a tendência secundária, que é a maior. Que você sempre vê a secundária quando você tira o zoom e vê a terciária, que é uma tendência fraca, quando você coloca o zoom. Né? Quando você está no zoom aqui, você vai ver a terciária, tendência fraca, ruim de você ir a favor dela na maior parte do tempo. Quando você tira o zoom, você vê a tendência real do preço, que é a de baixo, secundária. Tá? Então a gente vê ele andando de forma lateral ali, andou de lado, criou uma resistência em cima, cheio de liquidez em cima, captura a liquidez e faz aqui para nós exatamente uma mudança de caráter também, que não está lá tão alinhada igual essa daqui, né? Essa aqui está de livro, mas perfeitamente desenvolveu, né? Quebra esse fundo em vermelho, no movimento fazendo 1, 2, 3. Quando faz 1, 2, 3 e quebra um fundo, é uma beleza, porque esse 1, 2, 3 chama BOS e é uma confirmação para quebras de fundo. Ele retorna aqui no teste, pode ver que tem um pavio que vai lá para cima, que está aqui em cima. Tá? Não está dando para ver direito ali, mas tem um pavio exatamente ali. Ó. Deixa eu tirar para cá. Olha lá, tá vendo? O pavio buscou ali em cima, deixou o stop bem barato no movimento de preço e aí ele vem desenvolvendo toda essa configuração lá para baixo. E a gente estava de olho nisso aqui lá no time do Excelência Trade também, olha lá, perfeitamente mapeado com antecedência, a possibilidade dele desenvolver ali os cenários. Desenhou isso aqui que a gente está ilustrando, olha lá. Fez a configuração, estou mostrando que tem que ter interesse ali na venda. Olha lá, onde eu circulei você vende e aproveita o cenário. Você vê que ele fez exatamente isso dali. Está ilustrado, entra o interesse igual eu ilustrei que tem que entrar, tá vendo? Da oferta, os candles cheios, volta para o teste, tem uma venda ali. Qualquer lugar que você entrar nesse teste, que o stop está muito barato, tá? É realmente uma configuração onde o seu risco é baixo e o retorno é sempre muito maior. Então essas configurações são bem interessantes. E aí, a gente vê que teve essa compra que eu comentei, né? Isso aqui foi uma compra também interessante. Isso aqui eu já mostrei lá no meu Instagram antes e depois dessas configurações. Meu Instagram está aqui em cima, está lotado de conteúdo lá também. Os stories, estou sempre mostrando detalhados como funcionam todas essas movimentações, porque isso aqui é só uma das possibilidades que a gente tem, né? Da ação institucional, tem várias outras possibilidades, obviamente. Mas essa é muito boa, cara. Essa dinâmica de preços ela é muito interessante. Então aqui a gente vê um negócio que é uma captura de liquidez abaixo dos fundos, tá vendo? Olha só esse fundo aqui, ó. Isso daqui é um SSL que a gente chama. Por quê? Porque o preço impulsiona muito, depois de ter deixado esse fundo, ele impulsiona muito e ele consegue quebrar um topo muito grande, tá vendo? Então quebrou esse topo muito grande num forte movimento de alta, deixa validado esse fundo como um fundo válido e de liquidez. Tá cheio de stop loss embaixo aqui desse fundo, por conta disso, por conta desse comportamento.
Logo, quando o preço consegue furar essa região e desenvolver uma confirmação alinhada, a gente tem ali um cenário de trade muito bom, que é só você comprar. Por quê? Não só por conta disso, mas por conta da zona de interesse aqui em cima, que é o imã, que a gente ilustrou aqui nesse movimento. Então, perfeitamente ali é o que ele faz e ele desenvolve lá toda a possibilidade de você comprar nesse movimento. Isso aqui eu mostrei lá no meu Instagram bastante, porque primeiro ele tenta fazer um choquezinho aqui muito fraco, só beliscando a liquidez, tá vendo como é que aqui ele não capturou, aqui ele também não capturou, aqui também não, e aqui ele dá uma beliscadinha embaixo, tenta fazer uma confirmação de choque, mas não entra interesse comprador, cheio de candles de absorção aqui, tá vendo? É um choque muito ruim. Depois ele faz um choque direito aqui, quebra um topo realmente bom, entra o interesse comprador, capturando a liquidez agora de forma expressiva, porque o correto é a captura de liquidez, que é a visita dos preços abaixo dessa linha aqui, ó, de forma expressiva, ou seja, ele dá uma distanciada da linha, não é só beliscando assim, não tem jeito. O ideal é que capture de forma mais expressiva. Então aqui ele faz um cenário muito alinhado para aproveitar esse movimento de preço lá para cima, que a gente também estava de olho ali no time, olha só, brevemente aqui, só para vocês entenderem, ela limpa de liquidez embaixo, vai ali, se ele trouxer a confirmação certinha, capturando a liquidez expressiva, lá como é que eu desenho a liquidez expressiva, já beliscando até nessa zona aqui de trás, e aí ele faz o cenário para retornar lá para aquela zona. Então a gente tem ali toda a constituição. Olha lá, eu estou até ilustrando a possibilidade da zona ali atrás. Então é de fato esse cenário. E aí ele vai, desenvolve, busca lá na zona e depois gera aquela venda que a gente comentou, que está bem mais saudável, inclusive, né? A venda é mais saudável do que essa compra aqui. Ela é bem menos arriscada do que essa compra. É uma possibilidade ainda melhor. Mas ambos são bons. Ambos são trades muito alinhados aqui para a gente estar de olho. E agora aqui um outro cenário para a gente estar olhando, um cenário diferente, né? A gente pode ver que essa configuração é de retorno. Então o imã está aqui embaixo, né? Lembra que a gente falou do imã? Então a gente tem a possibilidade do retorno. A lateralização é toda essa lateralização. O preço saiu com esse movimento mais forte de alta. Nada demais esse movimento de alta, poderia ter sido bem mais forte, dá para ficar melhor. Mas aqui a gente tem o nosso imã nessa região que vai atrair os preços para cá, né? Vai puxar o preço se ele gerar uma oportunidade de venda aqui em cima. Essa oportunidade de venda ela tem um destino, né? O preço vai ser atraído aqui para baixo, é só a gente aproveitar ela, que vai ficar muito nítido, né? Qualquer boa configuração aqui vai ter um contexto mais forte para voltar aqui para baixo. Então eu estou no gráfico de 1 minuto, mas a gente pode subir lá no 15 minutos. O que a gente encontra ali em cima? A gente encontra uma regiãozinha de order block, olha lá. Perfeito, uma zona de order block, esse último candle de alta antes do forte movimento de baixa é a nossa zona institucional de oferta. Inclusive, se você jogar lá no 1 minuto, você vai ver uma lateralização de consolidação dessa dentro desse bloco. Tá? Só que não está tão nítido assim, igual essas que a gente está mostrando. Mas olha lá, querendo ou não, ele andou de lado aqui e criou exatamente a nossa lateralização aqui também. Então entra até dentro das duas possibilidades, né? Entra um pouco das duas. Tanto a linha de raciocínio dele está fazendo todo esse movimento de retrocesso e voltando à zona de consolidação e gerando aqui a nossa microestrutura de confirmação, que é esse cenário, né? Ele está aqui com a zona lateral de consolidação, sai dela, faz o retrocesso e volta ali na zona para gerar ali a nossa confirmação, que é aqui em amarelo. Então, querendo ou não, está dentro dessa linha de raciocínio. Gerou aqui a consolidação, saiu dela forte, fez aqui o movimento de retrocesso, voltou na zona de confirmação e ali ele vem gerando de fato a nossa confirmação. Só que tem o sentido do que eu acabei de mostrar aqui para vocês também, que é essa grande consolidação aqui, o preço saiu dela e aí ele vai fazer o movimento de retrocesso. Entendeu? Se ele gerar uma venda ali, ele faz exatamente a partir daqui. Pode ser que ele faça mais lá para cima e depois venha. Só que se ele gera a confirmação de venda aqui, ainda mais cheio de confluência, né? Tem a zona de oferta, tem a confirmação aqui acontecendo, a chance dele fazer o retrocesso daqui mesmo para depois seguir é muito grande. Então ele tende a voltar nessa zona. Então aqui alinha as duas coisas, estão entendendo? Alinha tanto o retrocesso quanto esse outro retrocesso para cima, quanto o retrocesso para baixo. Então aqui é um ponto-chave do gráfico para você montar uma posição de venda caso configure uma confirmação, obviamente. Então, de fato, ele veio desenvolvendo essa confirmação. A gente já viu que tem um order block, uma zona de oferta muito boa, que é essa região aqui em cima. Você vê que ele vem subindo. A gente pode jogar no gráfico de 5 minutos. Olha lá a estrutura sendo desenvolvida, que é o que a gente tem que ver sendo apresentado aqui para nós. Então, ele anda de forma lateral, nivela os topos, criando uma resistência. É o que a gente quer ver aqui, de fato. Pode ver que era exatamente o que tinha que ser desenvolvido. Lá no time, a gente mapeando esse movimento. Olha lá. Tem que criar a resistênciazinha, capturar e fazer a confirmação de mudança de caráter. Fez, é só vender ali onde está circulado e aproveitar o movimento. De fato, foi o que ele fez, olha lá. Desenvolveu ali, você pode montar a operação exatamente nesse ponto, com stop em cima do topo. A gente até atualizou depois desse cenário. Olha lá, ele já estava até desenvolvendo
Ah lá, a gente comentou sobre a possibilidade dele voltar ali no teste, tem a venda e aproveitar o cenário. Quando ele já estava constituindo, tá vendo? A movimentação, a gente atualizou ali depois e de fato, é uma zona para retorno do preço. Você pode montar a operação porque ele vai fazer o movimento de retrocesso agora aqui embaixo. E ele entra numa zona de confirmação de compra. Então toda essa região aqui, por conta dessa grande consolidação, se ele fizer confirmações de compra, a gente tem um cenário muito bom. O ideal é que ele faça a microestrutura. Pode ver que ele não fez ela tão nítida, entendeu? Ele não fez ela tão nítida aqui. Então a gente tem esse movimento aqui para baixo, inclusive até aqui é de quase 7 vezes o risco. Então se você arrisca R$100, por exemplo, você faz R$700 dessa movimentação. Relação risco-retorno é muito importante. É totalmente ilustrado ali só para você aproveitar o movimento. Então aqui a gente vê, cara, que a gente pode até marcar uma microestrutura aqui, mas ela não está nem um pouco nítida, tá vendo? Fica um negócio que fica até esquisito de marcar, porque ela não está clara e ela não ficou tão boa igual as outras que eu mostrei ali para vocês, então fica um pouco difícil de participar do movimento. Apesar de que fez, entendeu? Fez o cenário e tal, mas não ficou tão nítido. Olha só o gráfico de 1 minuto. Olha lá como é que fez, tá vendo? Querendo ou não, fez. E querendo ou não, faz o choque. Só que ele disparou lá para cima, o choque mesmo, que deixa maior possibilidade de participação, acabou sendo aqui bem micro, ó, que é exatamente aqui na quebra desse topinho. Pode até marcar ali, olha lá, quebrou aquele topinho, que é um topinho razoável, nesse movimento de alta com intenção da compra, volta para esse teste aqui embaixo, você pode montar a operação aqui nesse ponto para aproveitar o movimento. Só que está bem mais ou menos a configuração, porque ela não está tão nítida igual aquelas que a gente mostrou ali para vocês, que tá muito claro, né, o cenário. Mas aqui, perfeitamente desenvolvendo a partir da linha de raciocínio toda que a gente construiu, o que é bem simples de você aproveitar, porque é nítido a possibilidade ali do cenário. Tá vendo? Consolidou, voltou lá e fez a microestrutura para venda. Consolidou, voltou aqui e fez a microestrutura para compra. Perfeito, ele faz isso o tempo todo. A gente pode puxar aqui em qualquer mercado, em qualquer ativo, igual eu falei, a gente trabalha com todos lá no time, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos iguais, né? A gente pode puxar aqui no Bitcoin, tem vários trades que a gente mapeou e alguns com essa linha de raciocínio, mini índice aqui tem vários trades e alguns com essa linha de raciocínio, mini dólar, vários trades e alguns com essa linha de raciocínio, mercado internacional, forex, tudo com essa linha de raciocínio e outras linhas de raciocínio institucional, mas essa é muito boa. Aqui, por exemplo, ó, olha aí, andou de forma lateral, consolidada, fez um movimento de retrocesso. Ó, lá em cima a venda. Onde tem seta tem venda, que a gente mapeou. Então aqui, ó, retrocesso, gerou a venda lá em cima para fazer o retrocesso. Na hora que chegou na zona de confirmação, gerou compra aqui, que foi exatamente a microestrutura também. Ó, pode ver que foi microestrutura. Olha lá. Tá vendo? E gera compra aqui para aproveitar o movimento de preço. Então, pessoal, peguem isso, assistam o vídeo de novamente, peguem esses detalhes, entenda essa dinâmica toda, que eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a visão gráfica de vocês. Vocês vão estar entendendo aí o caminho de menor resistência, que é exatamente para lá que os mercados tendem a se desenvolver. Você vai estar acertando muito mais o lado do mercado, beleza? Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, contem comigo qualquer dúvida e vamos juntos. Fui! Valeu!